sobre o Palmeiras respondendo se tem interesse na contratação do atacante Brenner, ex-São Paulo. Vem da Bulgária a informação de que um ex-atacante do Santos pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também sobre uma lista de jogadores interessantes que podem ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que dessa distinção? Porque é de se imaginar que se esses caras caírem para a segunda divisão, eles precisem buscar outros clubes. São jogadores valorizados, com salários altos e assediados por clubes da Série A. Começando pelo time com maior dificuldade de pontuação, Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. O jogador mais interessante é Luiz Fernando, meio atacante de 28 anos de idade, um dos caras que mais marcaram gol na atual temporada. Ele tem contrato só até dezembro, ou seja, nem haveria necessidade de pagar qualquer coisa ao Atlético Goianiense, bastaria chegar a um acordo com o atleta para contratá-lo. No Cuiabá, Isidro Pita, que tem jogado pela seleção do seu país, paraguaio de 25 anos de idade, Walter, goleiro de 37 anos, que já passou pelo Corinthians, e Denilson, volante de 23 anos de idade, que já foi especulado pelo Palmeiras e pelo Corinthians. No Red Bull Bragantino, a lista é um pouco mais extensa. Lucas Evangelista, que quase foi parar no Corinthians, é um meio campista de 29 anos de idade. Juninho Capixaba, que quase virou jogador do São Paulo, lateral esquerdo de 27 anos. E Luan Cândido, atleta revelado na base do Palmeiras, hoje com 23 anos de idade. A gente também poderia acrescentar o Thiago Borbas, atacante uruguaio, de bom poder de finalização, mas que acabou não conseguindo decolar com a camisa do Red Bull Bragantino. Criciúma, outro time que está na zona do rebaixamento, tem o Bolassi, um atacante do Congo, 35 anos de idade, fez boa participação no Campeonato Brasileiro, contrato só até dezembro, basta chegar a um acordo com ele para que ele possa ser contratado sem custos. Outro jogador que chamou a atenção, Claudinho, lateral direito de 24 anos de idade, chegou a ser especulado como possível reforço de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense é um candidato real ao rebaixamento, mas imaginar que John Arias, Cauã Elias ou John Kennedy possam atuar em outros clubes brasileiros por conta da queda me parece algo fora da realidade. Em relação ao Atlético Paranaense, os nomes mais pretendidos e desejados do Canóbio, que já pipocou em vários times. Contei para vocês nessa semana que o Palmeiras tem a intenção de contratar o atacante uruguaio de 26 anos de idade, Lucas Esquivel, lateral esquerdo de boa qualidade, 23 anos de idade, e Bruno Zapelli, meio atacante argentino de 22 anos de idade. Queria acrescentar também o Coelho, atacante argentino de boa participação, especialmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o time não cair, passará muito pela participação dele. Para completar, no Juventude, Lucas Barbosa, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Santos, está emprestado ao Juventude, e Edson Carioca, atacante de 27 anos de idade, que é jogador do Azures. Bora falar agora sobre o Palmeiras para explicar se há ou não algum interesse alviverde na contratação do atacante Brenner. Vocês vão lembrar dele, jogador formado na base do São Paulo, não explodiu no tricolor, acabou emprestado ao Fluminense e volta para o São Paulo e numa temporada de 2020 muito forte, com 44 jogos, 22 gols e 4 assistências, é vendido para o FC Cincinnati. Nos Estados Unidos alterna bons e maus momentos até que ele é vendido em 2023 para a Udinese. Na Itália a coisa não funciona. Na primeira temporada só 8 jogos, na atual temporada 9 jogos, 2 gols e 2 assistências, nem saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos. Sua última partida em 19 de outubro, embora ele não seja titular desde 5 de outubro. Imaginar que o Brenner possa ser contratado por um clube brasileiro não parece algo complicado. Centroavante de 24 anos de idade e bom potencial. Mas no Palmeiras ouvi, durante a tarde dessa quinta-feira, a informação de que ele não faz parte dos planos. De que o Palmeiras busca um centroavante, mas o foco é num jogador que chegue mais pronto para ser titular absoluto e que possa vestir a camisa do Palmeiras sem grandes dúvidas. Quero falar agora sobre uma informação publicada na Bulgária e que pode mexer com o torcedor do Palmeiras. O site Sportal.bg da Bulgária informa que o Palmeiras monitora, observa, analisa a situação de Juan Seco. Você lembra dele? Centroavante revelado no Santos, 23 anos de idade, com passagem pelo Vasco, atualmente no Ludogorets, lá da Bulgária. Fase boa. Ele é o artilheiro da equipe na atual temporada com 7 gols em 24 partidas. Tem mais 2 assistências. Na temporada passada, a sua primeira na Bulgária, foram 48 jogos, 17 gols e 7 assistências. Ele já é, apesar do pouco tempo no Ludogorets, o 5º brasileiro com mais gols na história do clube. O 4º colocado é o Cauli, que faz sucesso no Bahia, 27 gols. O Juan Seco já tem 26. Jogador do atleta, o staff do atleta,
não comenta absolutamente nada sobre o assunto, diz não ter informações. Se existe alguma conversa, essa conversa ocorre entre os clubes. Também mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança do Palmeiras para saber se o Juan Seco interessa, se está nos planos, se essa informação que vem da Bulgária confere, e a pessoa disse que não havia ouvido ninguém da comissão técnica debater sobre o atleta. Vocês lembram do Juan Seco? Os números dele na Bulgária o credenciam para ser o camisa 9 do Palmeiras ou para pelo menos lutar por essa condição de titular no próximo ano? Já usem o espaço para comentário para registrar o que vocês pensam sobre o tema e quais seriam os camisas 9 ideais pro Palmeiras de 2025. Combinado? Cola! O que está acontecendo que o Rômulo não joga no Palmeiras? Marcos, a impressão que eu e quase todo mundo tem é de que o Abel não gosta dele, né? O Rômulo, só para lembrar, aquele meia que arrebentou com a camisa do Novo Horizontino no Campeonato Paulista, foi contratado, mas virou um figurante do elenco palmeirense. O Caio Matheus, Canóbio no Vasco. Caio, esse é o tipo do jogador caro para a realidade atual do Vasco. O Vasco adquirido por um milionário, por um bilionário, ele vai pensar em jogadores como o Canóbio. Mas na realidade atual do Vasco hoje, o Vasco não pode pensar em jogadores como esse. Só para lembrar, o Canóbio foi comprado pelo Atlético Paranaense por 2 milhões e 850 mil dólares. Hoje, o Furacão não vai vender por menos de 5, 6 milhões de dólares. E olha que eu tenho muita dúvida se venderia com a manutenção do time na primeira divisão. E aí, só para trazer informação exclusiva, eu tenho trazido alguns nomes de jogadores que o Palmeiras quer. Quase todos esses nomes não têm vazado do Palmeiras, e sim de pessoas do mercado que negociam com o Palmeiras. O primeiro que eu falei que tinha negociações foi o Santi Ramos Mingo, zagueiro de 22 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça. E aí eu vou explicar como é que eu descobri essa história. Recentemente um clube brasileiro foi jogar na Argentina, e eu sou muito próximo de um dirigente desse clube. O jogo não era contra o Defensa, mas esse clube se preparou para a partida no centro de treinamento do Defensa e Justiça. E aí, os dirigentes desse clube brasileiro, conversando com os dirigentes do Defensa e Justiça, ouviram dos dirigentes do Defensa que o Palmeiras tem muita vontade em contratar o Santi Mingo e que as negociações estão em estágio avançado, operação de mais ou menos 6 milhões de dólares. O Palmeiras não confirma nem desmente. Paulo Buozzi, recentemente, no evento do Campeonato Paulista, foi perguntado e saiu pela tangente. Segundo nome que eu contei para vocês durante o fim de semana, Facundo Torres. Esse é um uruguaio de 24 anos de idade, revelado no Peñarol, vendido 2 anos atrás para o Orlando City por 8 milhões e meio de dólares. Antes de gravar um dos vídeos, eu conversei com o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, e ele taxou o Facundo Torres como o maior jogador da história do clube. Só para lembrar, o Orlando City é um clube novo, mas já teve, por exemplo, o Kaká. E o Ricardo coloca o Facundo Torres como alguém maior do que o Kaká dentro do Orlando City. Um ponta-direita fenômeno, tá? E o Palmeiras enxerga o Facundo como substituto natural do Estevão. Como é que eu descobri essa história? Conversando com um empresário que tem negociado, tem feito uma série de tratativas com o Palmeiras por outros assuntos, e esse empresário foi procurado pelo Palmeiras para tratar sobre o jogador dele e ouviu do próprio Palmeiras que o Facundo Torres é o nome dos sonhos. Negócio dos mais difíceis, para não dizer impossíveis, porque o Orlando City colocou como meta vendê-lo por pelo menos 15 milhões de dólares. Nicola, mas se só tiver o Palmeiras e o Palmeiras oferecer menos, é capaz de os caras aceitarem. É aí que o bicho pega. O Ricardo Moreira admitiu que já teve proposta oficial da Espanha, da Sérvia, da Espanha, da Sérvia e de mais 2 países. Não estou lembrando agora quais os países, mas vou pegar aqui e já conto para vocês. E aí, depois que eu publiquei o interesse do Palmeiras no Facundo Torres, você soube primeiro aqui no canal do Nicola, surgiu lá na TIC Sports a notícia de que, de fato, o Palmeiras monitora, mas que a ideia do Facundo Torres é jogar no futebol europeu, tá? Que ele vai dar preferência para jogar na Europa. Inclusive, teve portal grande que, para não dar o crédito para o canal do Nicola, preferiu dar o crédito para a TIC Sports. Olha, quem é o Facundo Torres, jogador especulado na TIC Sports como possível reforço do Palmeiras? Primeiro a falar sobre o Facundo Torres foi aqui, tá? Só para lembrar que só para contar que os clubes que já fizeram proposta pelo Facundo no Orlando City, time da Rússia, um time da Sérvia, outro da Itália e mais um da Espanha. E aí, para completar, daqui a pouco me cobrem sobre Canóbio, senão vai ficar muito grande e eu gosto de falar sobre o máximo de clubes possíveis. Daqui a pouco me cobrem sobre Canóbio no Palmeiras, tá? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando aí do Palmeiras, e para você ficar por dentro de tudo e não perder nada,
Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. É claro que a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Segue pra mais. Vamos que vamos.